favor, se aproveite e se apresenta para a turma. Tá bom, obrigado. Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, viu? Eu me lembro que essa disciplina foi a que eu realmente curti nos primeiros 2 anos da Poli. Então, me dá assim, uma nostalgia enorme estar aqui com vocês, porque aquilo ali eu queria beber aquele assunto todo assim com uma sede incrível, porque o resto era, para mim, pelo menos, muito árido, né? Muita matemática, física, etc. Tirando, assim, não sei se aconteceu com vocês, né? 3 módulos de seno teta na primeira prova de geometria analítica, todo mundo, ninguém tirou mais do que 3 naquela prova. Ainda fazem isso com vocês para baixo? O fato é que você chega todo orgulhoso e de cara você vê que aqui o negócio vai ser mais complicado, né? Mas então é muito bom estar aqui de volta falando com vocês. Bom, a gente vai falar sobre então evolução da profissão de engenheiro. E eu já vou dizendo, fazendo um disclaimer, vamos dizer assim, que eu sou da turma dos otimistas, porque tem os pessimistas. E ainda bem que é assim, porque se não tivesse os otimistas e os pessimistas, a humanidade já teria se extinguido. Tem que ter gente que acredita que é de um lado e toca as coisas para aquele lado, e os outros que vão checando se realmente não vai dar problema, se não vai cair num buraco, etc. e tal, né? Foi assim, por exemplo, na pandemia. Tinha muita gente que achava que não tinha que tomar vacina. Chegou num certo momento, foram começar a convidar, e, aliás, como muitos, eu até tive problema com a vacina, e, num certo momento, foram começar a convidar pilotos que não tinham tomado a vacina para pilotar aviões particulares, porque os que tinham tomado a vacina estavam começando a ter umas síncopes enquanto voavam. Então, você vê, os que não acreditaram salvaram uma parte da história. Por outro lado, a gente não sabe, eu não estou defendendo nem atacando a vacina aqui, tá? Porque, na verdade, talvez se não tivéssemos tomando a vacina, um amigo meu morreu porque não tomou a vacina. Então, no que está certo e errado, eu não sei. O fato é que ter pessoas que pensam para um lado e que pensam para o outro é bom para a humanidade. Em geral, não é o ideal para cada um de nós individualmente, mas é o bom para que, enquanto no coletivo, enquanto seres humanos, a gente sobreviva, tá? Então, por isso que a coisa é assim. Por isso que tem gente que gosta de ir para a guerra, tem gente que não quer saber de guerra. Todos os assuntos que são críticos para a gente, sempre vai ter gente que pensa para um lado e gente que pensa para o outro. Bom, vamos lá. Eita. Bom, então vou começar localizando, sempre, de novo, no meu ponto de vista, onde nós estamos. Tá? Então, nós estamos... Ops. Espera aí, a ideia não era essa. O grande efeito tinha que ser depois. Espera aí, então, porque aqui não está pegando direito. Vou ficar para cá. Eu perdi agora o efeito, né? Mas tudo bem. Bom, nós estamos no começo da era do tecno-otimismo. Embora haja muito pessimismo no mundo, esse pessimismo está muito concentrado no Ocidente. O pessoal do outro lado lá está muito otimista e estão indo super bem. E esses caras estão mandando brasa, né? Então, essa coisa de... Aonde que a gente está falando? Isso tudo está acontecendo. Isso que a gente está vendo aqui... Tem laser aqui? Tá. Então, olha aqui. Você tem os humanoides, aviões incríveis, foguetes voltando de ré e fazendo baliza, como diz, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo e as pessoas estão muito motivadas com isso, né? Então, só para dar agora esse vídeo que eu vou mostrar em seguida, dar uma noção para vocês de como que os otimistas estão vendo esse assunto. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely.
She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Feito pela Deloitte, que é empresa séria, e fala forte para pessoas como eu que acreditam de fato nisso. Bom, agora vamos falar um pouquinho, essa coisa toda está levando a uma coisa entre humanos e super-humanos, né? Inclusive, tem até algumas discussões o que vai acontecer com os que continuarem só humanos nessa história toda, né? Bom, então, explicar um pouquinho, vou mostrar primeiro um humano aqui, esse humano sou eu, né? Eu entrei aqui na Poli, era, assim, acredito que como alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, um bolsista, não poderia nem permanecer na Poli se não ganhasse uma bolsa da própria Poli para poder ficar aqui e tudo, e tinha lá os meus sonhos e tudo mais, e aí, bom, meu primeiro estágio foi feito com o Dario, está aqui, em seguida eu fui para o IPT fazer um estágio, e quando eu cheguei no IPT, os caras me deram fazer o quê? Fazer gráfico em papel milimetrado. Esse era o meu papel, né? A minha tarefa lá no IPT. Eu tive até sorte, porque daí tinha lá um computador abandonado. Abandonado não, um computador que, na verdade, tinha chegado e ninguém queria mexer com ele, que todo mundo só queria mexer com um computador grande. E chegou um PDP-11 da Digital, que era o primeiro mini computador, tinha um flop desse tamanho assim, mas ninguém estava interessado em mexer nele. Eu comecei a mexer nele, aí fiz um programa para fazer o gráfico. E me livrei daquela história de fazer gráfico no IPT. Então, eu tive um pouco de sorte nesse sentido. Mas o fato é que o normal era fazer isso, ir lá fazer gráfico das corridas do navio, lá, né, do modelo, no tanque de provas, etc. E aí, compara isso. Isso aí é o humano. Eu era simplesmente um humano normal. Agora, vamos comparar com o estágio da nossa mais nova estagiária na PHD Soft. Bom dia. Durante a última semana, ela está reportando o último trabalho de uma semana atrás. GSM, fiz a compra dele, com essa voz de criança. Mas, infelizmente, o vendedor me enviou o módulo errado. Então, eu precisei trocar e provavelmente deve chegar na segunda-feira. Bom, eu consegui migrar o código que eu estava trabalhando na Raspberry Pi para Labrador. Consegui fazer as portas de PIO funcionarem. O código está rodando, porém ele não está rodando como deveria, porque a Labrador não tem biblioteca específica para o módulo HX. Então, eu estou tentando fazer essa adaptação dessa biblioteca do Raspberry Pi para Labrador. Na próxima semana, eu vou prosseguir com essa adaptação e provavelmente também vou adicionar o módulo GSM ao hardware e ao código. Pessoal, isso aí é super-humano. Super-humano. Vocês são super-humanos. Bom, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é isso aqui. Porque você vem numa curva exponencial e, de repente, a coisa cresce de uma maneira incontrolável, inexplicável, etc., né? Que, na verdade, então, é isso que a gente chama de singularidade tecnológica. Tem até uma definição um pouco melhor aqui, que é o seguinte: é um crescimento tecnológico incontrolável e irreversível, você não sabe nem direito no que vai dar e muda completamente a humanidade.
E o que a gente pensa, eu sou um dos que pensam, eu sou lembra, dos otimistas, é isso que está acontecendo. Tá? Porque é curioso, porque você quando está, só voltando um pouquinho aqui, quando você está nessa parte da curva, você não imagina que ela é assim. Só que ela é uma coisa, é uma curva exponencial. E você não percebe o comportamento exponencial dela até que ele cresça dessa forma. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo dessa coisa do porquê que o exponencial está relacionado à convergência de tecnologias. Esse é o nosso... A gente faz gêmeos digitais na PHD Soft, né? Onde eu trabalho. Bom, você tem IoT, cloud, 4D, simulação, inteligência artificial, tudo isso junto produz o gêmeo digital. Agora, eu inventei a nuvem? Não. Eu inventei o IoT? Também não. Nem a simulação por elementos finitos, nem a inteligência artificial. Eu inventei o 4D, tá? Tinha o 3D, o 4D eu inventei. Então, juntando isso tudo aqui, gerou o gêmeo digital. E o que acontece? Por que a coisa fica exponencial? Porque a gente está aproveitando uma série de coisas que estão prontas. E quando tem muita coisa pronta, é que nem Lego, você sai montando rapidinho. E aí você tem esse efeito exponencial. E é isso que está acontecendo agora. Isso está acontecendo na trajetória de vida de vocês. Mas isso é só com o gêmeo digital? Não, olha aqui os humanoides. Os humanoides estão aí. Umas 10 ou mais tecnologias envolvidas nesse aspecto, todas prontas. Os humanoides estão saindo. Vocês já devem ter visto um monte de coisa aí no TikTok ou coisa parecida desses humanoides, não viram? Quem já viu humanoide aí no TikTok ou coisa que vale? Olha aí. Já está na realidade, já está no radar de vocês, né? Então, isso aí é consequência dessa convergência de tecnologias. Bom, então agora vamos sentir um pouco essa coisa dessa velocidade. Eu estou, por enquanto, percebe? Eu estou falando onde nós estamos. Qual é a situação? Onde nós estamos inseridos enquanto engenheiros? Qual é a nossa realidade? É isso que eu estou conversando com vocês. Então vamos sentir essa velocidade. Bom, a gente tem isso, né? Você tem uma curva que é exponencial, que aqui está, na verdade, não está nem muito com cara de exponencial, né? Mas é só para mostrar que você tem aqui, você quando imagina a sua vida, você imagina ela linear. Eu estou aqui e o mundo está aqui assim, eu imagino que vai estar melhorando, tal, mas assim, numa retinha, assim, subindo e tal, né? Mas não é exponencial. E aí, quando você chega lá, fala, caraca, não imaginei que fosse assim. Uau! Né? Só que esse uau aqui é aqui, pessoal. Essa curva aqui não está bem representada. É aqui. O uau é muito maior do que está naquela representação ali à mão. Tá? E aí o que acontece? Vamos ter uma ideia melhor disso daí. Com outro exemplo. A gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, vamos pensar numa chuva exponencial. No primeiro segundo, cai um pingo. No segundo seguinte, 2 pingos. Depois 4 pingos, 8 pingos, é uma chuva exponencial, tudo bem? Então, você, aos 45 minutos, você está lá naquele estádio assistindo essa chuva exponencial, você começa a ver aquela poçazinha no fundo. Beleza? 45 minutos. Então, a pergunta é, quanto tempo demora para estar completamente cheio o estádio, depois desses 45 minutos? Quem gostaria de falar? 1 hora? Alguns minutos. Quantos minutos? Fala alguns minutos. 2 minutos? 5 minutos? Oi? 15. Agora, era uma boa se a gente tivesse gravando esses dados, porque vocês iam acertar na mosca. Se eu pegasse todos os dados que vocês falarem aqui e tirasse a média, vocês iam acertar exatamente o valor. Vocês sabiam disso? É incrível isso, né? Bom, são 5 minutos. É isso aí, você acertou na mosca. Então, isso não é intuitivo. Não é mesmo.
A gente está aqui, eu estou falando, ó, pessoal, exponencial, exponencial, exponencial. Poxa, vocês cansaram de estudar tudo quanto é tipo de função, entraram no espírito exponencial e chegaram muito perto. Falou em 2, 5, está tudo muito bom, né? Mas não é intuitivo. E vocês, quando imaginam a vida de vocês não imaginam de forma exponencial, porque ninguém fica, meu filho, a vida é exponencial, não tem isso. Não é verdade? Então, vocês não imaginam como é que as coisas estão evoluindo. Bom, então o que acontece? Aliás, é muito engraçado, né? Vocês estão nessa situação aqui, já encheu, pessoal. Agora, isso aqui me lembra uma coisa muito engraçada. A minha primeira aula na Poli, em 1980, quando eu entrei, foi lá no biênio, lá que tem aquela... não sei se tem ainda... No cirquinho, não foi no cirquinho, não, lá na entrada do biênio, assim. É um dos dois, não sei qual. O fato que eu tive uma aula trote, que não era uma aula verdadeira, mas o anfiteatro estava completamente cheio d'água. E a gente chegou, foi essa aula também. E aí todo mundo sentado aqui, o auditório todo cheio d'água, a gente sem entender nada como é que podia ser uma coisa daquela. E a aula correu e tal, e quem estava aqui na frente não era, de fato, um professor, eram alunos mais antigos, tudo dando um trote, simplesmente, na gente. Um trote muito legal, que eu lembro até hoje, e é muito interessante. E vocês estão na mesma situação. Não tem água aqui, mas, olha, está geral, está lotado isso aqui de água para vocês. Já aconteceu aquela chuva exponencial, e vocês estão, assim, pelos cabelos de água. Tá? Bom, por que eu digo isso? Vamos lá, vamos olhar aqui. A gente fala de inteligência artificial e existe uma coisa que eu já sei que nem poucos de vocês mexem com o ChatGPT ou outra inteligência artificial, segundo me disseram, isso é verdade? Ou tem mais gente que já está brincando bastante com inteligência artificial? Quem usa aí o ChatGPT? Opa, olha aí, uma quantidade razoável, legal, parabéns. Então, legal. Então, o que acontece? Eles estão dizendo, isso que vocês estão vendo de inteligência artificial é muito legal, muito legal. Mas só que quando chegar na inteligência artificial geral, isso vai ser inimaginável, porque daí, hoje ela já faz coisas incríveis, mas quando chegar na AGI, não vai ter nada melhor do que isso. Vai ser o melhor programador, talvez o melhor engenheiro. E é isso que a gente tem que pensar. Se essa IA... Ele já não concorda comigo lá, só para vocês saberem. Tá? Tem que ficar claro que tem os otimistas e os realistas e os pessimistas. Eu não sei se ele é realista ou pessimista. Pronto. Então, o que acontece? Essa IA vai ser capaz de fazer coisas que hoje a gente tem que fazer na mão. Na verdade, a IA, do jeito que está, já é capaz de fazer muita coisa que a gente tinha aqui no passado fazer na mão. Né? Então, vamos lá. Então, eles estão dizendo que isso vai acontecer. O Sam Altman está dizendo que vai ser 2025. Aliás, eu tenho aqui. O Elon Musk, 2026. O CEO da Anthropic está falando que vai ser entre 26 e 27. E são mais pessimistas ali, mas o que aponta mais longe está fazendo... Esse 44 eu já não acredito, não. Enfim, eu acredito que antes de vocês formarem, já vai estar acontecendo a inteligência geral artificial. E isso, pessoal, é aquela coisa que muda tudo. Tá? Bom, e aonde está o impacto dessa IA e de tudo o que está acontecendo? As empresas estão fazendo a mesma coisa, ou mais, na verdade, com muito menos gente. Então, quantas pessoas para gerar um faturamento de $1 milhão? No ano passado, estava em 2, e a tendência é diminuir. Isso é um problema para vocês? Depende de que lado da mesa vocês estão. Vocês vão ser o funcionário ou vocês vão ser o empresário? Vamos falar disso mais para frente. Bom, não adianta querer ser motorista de Uber também, viu? Porque daí vai ter o humanoide. O humanoide vai custar $30 mil, é o preço de um carro médio. No final das contas, se você fizer as contas ali daquele $1,29 por hora,
vai dar um salário de R$4.000. Então, tem um humanoide com um salário de R$4.000 mensais, porque vai diluindo todo o custo dele ao longo de 5 anos e tudo, que vai trabalhar 18 horas por dia, vai ser mais forte do que você, vai ser mais preciso do que você, mais inteligente do que você. Ou não. Porque, de repente, depende de um software da inteligência maior, vai ser mais caro, de repente não dá para pagar. Não sei. Né? Mas ele vai ter características super adaptadas à função dele. Então, esquece ser Uber, tá? Claro que ninguém aqui é uma turma para ser Uber, evidentemente, né? Bom, então agora, como é que o ser humano, e é importante a gente perceber isso, se comporta nesse ambiente de inovação, de mudança, etc. É muito importante vocês perceberem isso. Bom, vamos para a história lá, né? Esse inovador, a inovação dele não deu certo. E ele morreu. Não gerou descendentes. Pegar um pedaço de pau para matar o leão não é uma boa inovação. E muitas inovações foram assim, mataram lá atrás os seus pensadores, os seus inovadores, os seus criadores. Né? E aí, em função disso, se esses caras não geraram descendentes, quem gerou descendente? Quem não morreu, quem não inovou. Quem fez o quê? Quem copiou a inovação que deu certo. Então, se eu olho uma inovação, ela deu certo e eu copio, beleza, funciona para mim, eu continuo, perfeito. Eu gero descendente, não morro comido pelo leão, e assim vai. E é assim. O mundo realmente trata os inovadores de uma forma bastante legal. E aí o que acontece? É por isso que, no final das contas, você tem aqui, ó, na população, qual que é a população humana? Só 2,5% das pessoas são inovadores. É muito pouco. Se eu pegar aqui nessa sala, só 2,5% são inovadores. O resto é seguidor. E isso, para vocês, é um problema. Porque espera-se de vocês, engenheiros, serem inovadores. Principalmente agora. Tá? Então, o que acontece? Agora vamos ver o que leva as pessoas a serem dessa forma. Um outro filminho para vocês perceberem por que todo mundo acaba também cumprindo um caminho da maioria. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do?
kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Então, vocês viram aquele comentário dela? É confortável seguir os outros. Foi o que ela falou. Ah, por que você fez isso? Ah, porque eu me senti mais confortável fazendo igual aos outros. Então, a gente tende a seguir as normas sociais, tende a seguir o comportamento dos demais. Mas só que vocês já não são como a maioria. Vocês aqui não são. Vocês já são um extrato pequenininho na ponta da pirâmide. Então, vocês não podem ter o luxo, o conforto de se comportar como a maioria. Vocês têm que ser diferentes. E deixe esse desconforto para lá. Bom, então vamos olhar aqui o que acontece no caso do Brasil, né? Você tem indústria 4.0, que é uma coisa que é nova, tem muita coisa para ser feita, para você aderir, para você ter, de fato, uma indústria 4.0. Então, isso é uma oportunidade incrível no Brasil para vocês atuarem. Isso é super legal. Então, esse é um novo papel, vocês conseguirem transformar indústrias convencionais na indústria 4.0. Tem toda a indústria para ser feito isso. Mas, só que, além disso, a gente, com a pandemia, percebeu que era importante ter indústria dentro de casa, e aí começou o processo de reindustrialização, tanto no Brasil quanto em países próximos da gente, como os Estados Unidos, que pode acabar sobrando também coisas dos Estados Unidos, que, embora eles estejam levando muita coisa para dentro, para a gente fazer ao invés da China. Até porque o custo dos salários na China cresceu muito. Então, talvez, e a gente, embora no restante da Ásia os salários sejam mais baixos do que aqui, mas a gente acaba sendo uma opção mais próxima, né? Então, com essas coisas todas e mais guerra, onde tira da jogada alguns países, do tipo Rússia e tudo, a gente começa a ter oportunidade de engenharia aqui no Brasil, muito associado àquelas coisas das ondas que o Brito estava falando na apresentação dele, né? Então, as ondas agora são essas daqui. Então, olha o quanto o custo da... Ops. Eita. Olha como o custo da mão de obra na China subiu. Ih. Caraca, mudou tudo. Lá está uma coisa, aqui está outra. Hã? Está atrasado? Bom. Bom, conseguimos. Olha aqui, ó, como subiu o custo da mão de obra, né, de dólar por hora. Então, isso aqui é oportunidade para o Brasil, é oportunidade para vocês, para a gente. Tá? Agora, olha o perfil das empresas americanas
em 1917, como ele mudou para 2017. Então, aqui você tinha US Steel, American Telephone, Standard Oil, equivalente à nossa Petrobras, empresas de aço, etc., né? E agora, 2017, está um pouquinho atrasado, mas é o que tem. Então, você tem Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, quer dizer, mudou completamente o perfil das empresas. Você passou a ter as maiores empresas sendo empresas de tecnologia, né? E como é que está o Brasil? O Brasil está assim, pessoal, está 100 anos atrasado. 100 anos atrasado. E é vocês que têm que botar isso em ordem. Tá? Aí é aquela história do... Sabe a história do cara, do vendedor? Né? 2 vendedores chegaram numa cidade lá para vender sapato. Aí chegaram... Vocês conhecem essa história? O cara chegou lá para vender sapato e logo desistiu. Ligou lá para a matriz assim... Olha, eu vou para a próxima cidade, porque, putz, aqui ninguém usa sapato. E foi embora. Aí chegou o próximo, chegou lá. Meu Deus, manda mais caixa de sapato, porque aqui ainda ninguém usa sapato. E é essa a visão. O fato do Brasil estar atrasado é a oportunidade para vocês. Até porque vocês não têm que necessariamente esperar o emprego de uma empresa que exista aqui. Vocês podem construir o seu próprio emprego. Bom, então como enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades que tem nesse ambiente todo, né? Então, como já disse aí o Charles Darwin, sobrevive não é o mais inteligente, nem o mais forte, mas o que se adapta melhor às mudanças. E as mudanças agora na vida de vocês são muito grandes. Eu saí, quando eu entrei na faculdade em 80, meu primeiro software foi feito em cartão perfurado. Eu saí, depois dos 5 anos aqui da Poli, já com microcomputador. E lá, eu ainda não estava numa situação... Bom, eu estava, na verdade, mas eu estava no comecinho daquela curva exponencial. Vocês estão naquela parte onde ela cresce muito mais rapidamente. Então, vocês estão começando numa situação... Imagine, então, a diferença entre o cartão perfurado e o microcomputador na vida de vocês e muito acelerado. É o que vai acontecer, vocês têm que se adaptar a isso. Tá? Bom, então, o que acontece? Qual é a vantagem, né? Nós inventamos o futuro com a nossa imaginação. Isso aqui é frase de autoajuda? Parece, né? Mas, na verdade, olha só, a gente não inventou isso aí? Star Trek não tinha gêmeos digitais aqui, etc. e tal? Você com aquelas telas, com a nave e tudo mais. Aí já está aí, ó. SpaceX. Só é menor ainda. Mas já está aí. Está funcionando. Alguém tem dúvida disso? Porque tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, né? Vocês acreditam nisso, né? Então tá. Está aí. Bom, mas é só? Não. E é só... E é só lá fora? Não, isso aqui é um gêmeo digital feito aqui no Brasil. E é o mais avançado do mundo, fazer uma propaganda tanto... Pega da soft. A gente faz o gêmeo digital para gestão de integridade de navios, que é o mais avançado do mundo. Frase da Petrobras, outro dia, numa reunião. Vocês não estão no estado da arte. Todo mundo sabe o que é o estado da arte? Alguém não sabe o que é o estado da arte? O estado da arte é aquilo que é o mais moderno, avançado tecnologicamente possível. Ou cientificamente, depende do contexto. E eles disseram assim, vocês não estão no estado da arte. Vocês estão definindo o que é o estado da arte. Isso dito pelo pessoal do Centro de Pesquisa da Petrobras. Então, vocês veem que a gente, no Brasil, pode mandar bem pra caramba. Pode mandar muito bem. E vamos lá. Bom, aqui, a gente... Alguém daqui pegou régua de cálculo? Você pegou régua de cálculo? Pegou régua de cálculo? É mesmo, pegou. Eu não peguei, graças a Deus, não peguei régua de cálculo. Eu já peguei calculadora. Aliás, essas coisas acontecem de uma maneira assim, muito curiosa, né? Porque outro dia estava tendo aqui uma vaquinha para comprar calculadora HP para alunos aqui da Poli, que eu não quis contribuir de jeito nenhum. Eu falei, não, eu não me recuso a que eles usem ainda HP aqui no curso. Com tudo isso que está acontecendo. Não entrei na vaquinha.
Mas é curioso como são as coisas, porque durante o meu curso, eu já tinha, ao longo do curso, uma calculadora Casio programável em BASIC. E aí você volta aqui 40 anos depois e o pessoal está usando HP. Para mim é incompreensível, né? Bom, e aí o que acontece? Vocês saem, então, daqui, passam para cá e chegam na... Oi, Sol, eu estou batendo um papo aqui com o pessoal que está começando a engenharia na Poli e estou querendo saber como é que você pode ajudá-los nas diversas disciplinas que eles têm no curso básico. Oi, Dupé. Que legal você estar trocando ideia com o pessoal da Poli. Posso ajudar com dicas de como aplicar conceitos práticos de engenharia, sugerir materiais de apoio ou até exemplos de como usar gêmeos digitais em projetos. Alguma disciplina específica que eles estão com dificuldade? Olha, eu acho que vetores, geometria analítica, costumava, na minha época, ser um complicador aí. Mas também cálculo, 1, 2, 3, 4, física, 1, 2, 3, 4. Você pode ajudar nessas coisas todas? Claro, esses temas são a base da engenharia. Em vetores e geometria analítica, posso sugerir exemplos práticos, como aplicações em navegação ou estruturas, né? Em cálculo e física, a gente pode conectar com problemas reais, como dinâmica de fluidos ou resistência de materiais, né? Isso ajuda a contextualizar e torna o aprendizado mais interessante. Tem algum tópico que você acha que seria legal destacar? Poxa, eu lembro de uma história que eu tinha que fazer na época do cálculo, que era... Eu vou passar porque, né, eu bati um papo com ela, depois eu bato mais papo junto com a verdadeira, que é ao vivo. Uma outra coisa, isso aqui que vocês estão aprendendo em cálculo, isso aí é que nem você malhar na academia, né? Você, quando joga vôlei, você não joga vôlei para treinar para jogar vôlei, ou para se preparar para o vôlei. Você faz musculação para se preparar e aí joga vôlei para treinar. Mas para o seu corpo estar preparado para você jogar bem vôlei, você tem que malhar, você tem que levantar peso, etc., né? Vocês também, para vocês terem, vamos dizer, as suas sinapses novas e tudo que vocês precisam fazer para desenvolver a capacidade de aprendizado, se adaptar às situações, serem criativos, etc., vocês precisam disso aqui. Mas isso aqui é um exercício mental, porque usar mesmo o que eu não tinha, mas vocês vão poder ter, é isso aqui, ó, é a mesma coisa. Isso aqui é o ChatGPT resolvendo uma integração passo a passo. Na boa. Uma bem complicada. E qual é a diferença disso, que isso faz para vocês? Porque todo mundo, ao longo da sua trajetória da vida, é capaz, por exemplo, de usar uma planilha na nossa geração. E, ao poder usar uma planilha, você resolve muitos problemas. Porque você não tem que aprender a fazer todas as contas que a planilha faz para você automaticamente. Você sabe fazer por exemplo, uma raiz enésima e tal, ninguém sabe fazer na mão. Eu, pelo menos, não sei. Talvez você saiba, eu não sei. Né? Quando você tem uma ferramenta dessa que você aprende a usar, significa que vocês vão poder, a qualquer momento da trajetória profissional de vocês, efetivamente, usar o que existe de mais sofisticado na matemática. Vai ser uma ferramenta efetiva na vida de vocês. Lembra que eu estava falando dos super-humanos? São vocês com essas ferramentas. Vocês lembram na Enterprise, aqueles engenheiros que ficavam falando de coisas assim, que você fala, pô, esse cara é super inteligente. Lembram disso? Aquelas frases assim que ele falava do universo e a velocidade warp não sei das quantas, e como que não sei o que lá, com coisas da física complicadíssimas. Aquilo é possível para vocês. Vocês vão ser capazes. Tanto é que hoje, na empresa, a gente faz muito mais coisas do que originalmente, ou só com as nossas habilidades das pessoas que estão lá, a gente poderia fazer. Porque qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai na inteligência artificial, entende o problema todo muito rapidamente, ela ajuda a gente a implementar e a gente faz coisas incríveis. Não é que vocês vão fazer, nós já estamos fazendo. 60% do código que a gente produz, porque a gente faz software de engenharia, né? 60% do código já é feito pela IA.
60%. E a parte da engenharia em si, vamos dizer, entender os conceitos e pegar os conceitos e transformar aquilo em metodologias, em processos e tal, putz, a metade é com a ajuda da IA. É assim já é assim lá. E é por isso que a gente está definindo o que é o estado da arte, ao invés de estar correndo atrás do estado da arte. Tá? Então, vocês vão ter nas mãos de vocês ferramentas. Eu estou falando de uma, inteligência artificial é uma, gêmeos digitais são outras, que vocês vão poder estar simulando as coisas antes que elas aconteçam efetivamente, então fazendo tudo de uma forma muito mais barata, inclusive, porque você, ao invés de um túnel de vento, nesse final de semana estava um vice-presidente da Embraer lá na minha casa em Angra, e ele estava falando que eles olhavam o resultado no túnel de vento e o resultado da simulação numérica. Caraca, as gotas de uma situação que uma lâmina d'água, um teste que eles têm que fazer da lâmina d'água de não sei quanto no chão, o que vai acontecer com a ingestão de água na turbina, etc. A simulação previa as gotas do jeito que elas eram no teste real. Então, a simulação numérica está com uma precisão incrível. Incrível. Vocês têm isso nas mãos também. Mas eu não sei a simulação numérica. A IA te ensina. Eu, quando não sei alguma coisa num software, pergunto para a IA, ela me ensina passo a passo como é que eu faço aquilo. De qualquer software. É assim que a coisa está. Então, não tem mais o que você não saiba. Você agora sabe tudo. Sabe tudo, sabe qualquer coisa. Bom, aqui eu vou tentar fazer com a... Vamos ver se funciona aqui na realidade, para falar mais um pouquinho dessa história. Oi, Sol, tudo bem? Oi, Dupe, tudo ótimo. Parece que o auditório está cheio, hein? Está se preparando para começar a palestra? Não, na verdade, já estou fazendo a palestra agora. Você está aqui ao vivo. Ah, entendi. Boa sorte, então. Se precisar de alguma dica ou um toque rápido, é só falar. A plateia parece bem atenta. Ah, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu quero agora mostrar assim, um cálculo de engenharia para eles ao vivo. Você me ajuda? Claro, posso ajudar. Qual é o cálculo que você quer mostrar? Vamos tentar imaginar aqui qual seria a capacidade do ar-condicionado para essa sala em que nós estamos. Você consegue calcular aqui mais ou menos o tamanho da sala, a quantidade de pessoas e tudo mais? Estou te mostrando aqui. Você consegue fazer esse cálculo? Para estimar a capacidade do ar-condicionado, a gente precisa do tamanho da sala e do número de pessoas. Normalmente, se calculam 600 a 800 BTUs por metro quadrado. Então, se puder dar uma ideia do comprimento e largura da sala, a gente pode calcular juntos. Não, mas olha as cadeiras aí, faz uma estimativa, vai? Ok, vamos lá. Contando as fileiras, parece que tem umas 10 cadeiras por fileira e umas 7 fileiras. Isso daria aproximadamente 70 pessoas. A sala parece ser grande, talvez uns 10 metros de comprimento por 8 de largura. Com essa estimativa... Acho que você errou feio, hein? Faz parte. Se a gente puder ajustar as medidas, fica mais fácil acertar. Qual seria um palpite mais preciso do tamanho? Olha, vou dizer que de largura aqui deve ter uns 20 metros e de profundidade uns... Hã? Você sabe as dimensões? Não, mas eu tenho uma boa noção de dimensão. Então me fala. Tem 15 metros por uns 18. Ó, 15 metros de largura, 18 de profundidade e uns 6 metros de altura. 4,5 metros de altura. Estou falando com o engenheiro mecânico aqui, está me corrigindo. Engenheiro naval. Ah, é naval. Então, me fala aí agora, quais as dimensões? Sol? Com essas dimensões, a sala teria cerca de 270 metros quadrados. Para calcular a capacidade do ar-condicionado, usamos a média de 600 BTUs por metro quadrado. Então, 270 metros quadrados vezes 600 BTUs dá 162 mil BTUs. Essa é uma estimativa básica. Dependendo de outros fatores, como iluminação e equipamentos, pode precisar de mais.
Bom, e tem que ver a quantidade de pessoas aqui, né? Uma crítica que já fizeram a você, que você está chamando de BTU, que deveria ser BTU por hora, né? Exatamente, BTU por hora. E a quantidade de pessoas também influencia. Com 70 pessoas, o cálculo aumenta um pouco. Normalmente se adicionam 600 BTUs por pessoa. Então, 70 pessoas dariam mais 42 mil BTUs. Somando tudo, daria cerca de 204 mil BTUs. Isso é uma estimativa rápida, mas dá uma boa ideia. Obrigado, Sol. De nada. Qualquer coisa é só chamar. Boa palestra. Bom, é assim que está acontecendo, né? Então, já está assim. Só que só vai ficar daqui para frente melhor. Vocês percebem que isso aqui é um cálculo de engenharia, né? Simples, mas é. E agora, você ser crítico, né? Faz parte agora do papel de vocês ser crítico para verificar se o que ela está fazendo faz sentido. A dimensão ela não estava acertando por algum motivo. Talvez se eu ficasse andando melhor pela sala fosse melhor. Errou a quantidade de pessoas, na verdade, errou as unidades. Mas isso só vai tender a melhorar daqui para frente, né? Então, isso tira de vocês o ônus... Ops, vou passar aqui. O ônus de fazer cálculos repetitivos. O cálculo vai ficar... Hoje, quando eu pego, por exemplo, eu tenho alguns gastos da empresa que são feitos... uns gastos que são feitos no meu cartão pessoal. Aí, todo mês, eu tenho que mandar lá para a secretária os gastos para ela poder me reembolsar. Eu imprimo o PDF lá do meu cartão de 2 cartões de crédito, mando para ela, falo, pega para mim aí quanto que eu tenho que ser reembolsado. Tudo que eu tenho, tudo que faz sentido, e eu uso bastante cartão de crédito para as outras coisas, mas ela sabe selecionar o que é automaticamente, pega e manda, está pronto uma planilha que eu mando lá para o financeiro. Então, não dá mais para ficar fazendo conta na mão. Mas o legal disso, indo já para o finalzinho um pouquinho, só sobrou, pessoal, o que é mais gostoso fazer. Porque ficar fazendo conta repetitiva, que é uma coisa que a gente tinha que fazer muito, acabou. Alguém vai fazer, alguma tecnologia vai fazer isso para você. Seja um gêmeo digital, seja uma inteligência artificial, união dos dois, uma simulação por algum tipo de, sei lá, análise por elementos finitos, seja o que for, mas essa conta alguém vai fazer. E cada vez você vai ter menos trabalho com essas coisas repetitivas, o que é legal, né? Mas então o que sobrou? Criatividade. Criatividade. E para ter criatividade, bom, não basta fazer a poli. Criatividade você tem que viajar. Criatividade você tem que ter um hobby. Criatividade você tem que ter namorada. Mas é sério. Ferrou agora? Ou namorado. Oi? Eu acho que tendo você vai estar tendo duas, você vai estar inclusive se preparando para os riscos que virão. Então tem uma série de coisas que vocês têm que fazer para desenvolver a criatividade, né? Eu, por exemplo, em 2019, um pouco antes da pandemia, estava em Paris, eu fui lá passar o ano novo. E aí comecei a ver uma coisa que eu não vejo no Brasil, que, aliás, é incrível isso. Não sei se em São Paulo tem, porque eu vivo no Rio, né? Um monte de gente... Sabe aqueles monociclos que você fica em cima e sai andando? É um monte daqueles para tudo quanto é lado. Um monte. Para cima, para baixo, com aqueles monociclos aqui, de um lado para o outro. E isso começa a fazer você pensar, meu Deus... Meu hobby, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Então, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, na tela do meu avião, tem tirando onda sem querer, foi mal. Mas na tela do avião, você tem um que a gente chama de glass cockpit, em que você vê verde, amarelo e vermelho. Antigamente, você tinha uns checklists enormes, quando você ia decolar, pousar, fazer alguma coisa, você olhava o checklist, bom, isso está legal, pressão está boa, temperatura está boa, trem baixado, um monte de coisa. Hoje em dia, você olha para a tela,
para o Glass Cockpit, está tudo verde, não tem um vermelho, tem que olhar isso aqui. Então, é muito mais rápido para você tomar decisões, etc. O que eu fiz com isso? Levei para o GM Digital. O GM Digital, se está tudo verde, está tudo bem. O GM Digital da plataforma offshore. Tirei uma ideia do avião. Então, é assim que é a criatividade. Não sei, quando você vai contratar antigamente era assim, um arquiteto para fazer uma obra na sua casa, ele costumava te dar um monte de revista para você estar olhando os projetos e tal, ia ter ideia do que você gostava, para ela ter uma ideia de como é seu interesse e ela poder desenvolver o seu projeto. Então, ter o contato com essa multiplicidade de informações, de ideias, de coisas, é fundamental. Então, é muito legal. Vocês estão agora com oportunidades incríveis, mas não é só a Poli que vai resolver a vida de vocês. Vocês têm que viver. Eu, na época que estava aqui, e eu era bolsista, eu não podia perder nenhuma disciplina, porque eu tinha um medo danado de perder aquela bolsa. Então, eu não tive nenhuma, eu não perdi nenhuma disciplina, passei em todas direto. Mas eu tinha namorada, eu praticava karatê, eu nadava, eu fazia francês, fazia inglês, tinha uma vida, fazia estágio, tudo isso junto. E isso me deu muita coisa boa nesse lado de criatividade, né? Para servir de exemplo. E eu diria que essa é a situação mais complicada, né? Quando você tem a obrigação de não deixar nenhuma disciplina para trás, porque senão você perde um negócio que para você é vida ou morte, né? Bom, você interpreta o julgamento crítico dos resultados da IA, interpretação, aqui a gente está vivendo isso agora, né? Escuta, você errou o tamanho da sala, você errou a unidade, você tem que perceber essas coisas. Cada vez menos, eu sou dos otimistas, reafirmando isso, então eu acho que isso vai ser cada vez menos necessário, mas ainda é, e vocês vão ter que ser críticos, perceber, interpretar e corrigir, né? Vamos lá, eu não sei se eu olho para cá ou para lá, mas vocês têm que ser facilitadores e a aplicação na vida real, porque a maior parte da população não sabe, não tem acesso, não sabe como fazer. Vocês são o elo entre a tecnologia e os usuários finais. Esse é um papel de vocês, né? Tomar decisões estratégicas. Bom, o que é melhor eu fazer numa determinada situação, já que aqui eu tenho limitações desse tipo e daquele? Porque quando você tem essas ferramentas todas na mão, sobra muito mais tempo para pensar, para avaliar possibilidades, experimentar teoricamente, através de simulações, caminhos diferentes. Se eu estou fazendo um projeto de navio, e se eu aumentar essa chapa que chega no fundo, que eu sempre tenho que, ao longo dos 25 anos de operação, é sempre ali que eu tenho que trocar a chapa. É ali embaixo, onde o petróleo ou a água do mar, seja o que for, ataca mais, tem que ficar trocando. O que acontece com o consumo de óleo, né, o consumo de energia, versus o que eu vou gastar com os reparos ao longo da vida? Já está ficando possível fazer esse tipo de conta. Então, aumentando a espessura ali, eu faço um navio que não tem reparo ao longo da vida. Pô, quanto vale isso? Mais ou menos do que eu custo do que eu... Oi? Então, o peso adicional que eu coloquei ali, e, portanto, vai fazer gastar mais combustível nas viagens, compensa a redução de custo nos reparos que eu tenho que fazer ao longo do tempo, que eu tenho que parar aquele navio para fazer esses reparos? Hoje, já dá para fazer esse tipo de coisa. No passado, não dava. Não dava. Eu nem tinha um histórico acessível das coisas que foram trocadas ao longo da vida para melhorar isso no projeto. E se eu quisesse fazer isso, eu me achar que esse é maluco, não precisa, a gente já faz sempre assim, segue a norma. Né? Hoje já é possível você otimizar esse ponto. Então, aí que entra tomar decisões estratégicas.
Bom, essa do Elon Musk eu acho ótima, que é tornar os requisitos menos idiotas. Eu coloquei o nome deles para vocês não me acharem agressivo. Mas eu concordo plenamente. Nós usamos muitos requisitos totalmente desnecessários e, com isso, a gente complica tudo. Dificulta, fica mais caro, etc. Bom, será que isso realmente vale a pena? Bom, é só ver o resultado dele em relação aos custos da Boeing, da NASA, etc. O que ele fez em relação a isso nos foguetes. Não sei se vocês acompanham isso, acompanharam. Se não, pesquisem e vocês vão ver o absurdo que é. Só para vocês terem uma ideia, a última notícia é que a Boeing recebeu o dobro do orçamento dele para fazer os foguetes lá que eles tinham que fazer, etc. e tal, e não conseguiu cumprir, está toda enrolada lá. E ele já conseguiu, com metade do orçamento, fazer tudo e mais um pouco, ainda foi buscar os astronautas da Boeing que tinham ficado presos na estação internacional. Então, uma das coisas cruciais que ele faz é tira os requisitos idiotas da equação, né? Então, vocês vão estar mais... Sobrou tempo daquela história de não ter que fazer conta na mão para fazer esse tipo de coisa. Simplificar, otimizar projetos, processos, está bem relacionado a isso. Esse KISS aqui, alguém sabe o que é o KISS? Alguém sabe o que é o KISS? Então, guardem para a vida toda, vocês devem saber, né? Guardem para a vida toda de vocês essa sigla, KISS. Keep it simple, stupid. Keep it simple. Tá? Isso aqui é bem conhecido, não é invenção minha, não. Bom, acelerar todo o ciclo de produção, automatizar, então você pegar processos e automatiza logo para não ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Promover gestão de mudança é um negócio importantíssimo, porque uma vez que você implanta um processo novo, usando tecnologia, etc. e tal, aí vem aquele monte de gente que tem que ser arrastado. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para aí mesmo. E vocês têm que motivar essas pessoas, treinar essas pessoas, mostrar os benefícios. Lembra daquela história lá que só 2,5% é inovador? Todo o resto fica assim, ai, meu Deus, eu vou ter que mudar mesmo do jeito que eu faço. Vocês vão ter que promover esse tipo de coisa. Fazer com que essas pessoas sigam esse processo de transformação, que é a gestão de mudança. Isso não estava no hall de coisas que o engenheiro tem que fazer. Isso está lá, sem falar com consultorias e tal, Arthur Andersen, agora a Accenture, etc. e tal, eles fazem esse tipo de coisa. Mas isso é parte da coisa. Agora é cada vez mais possível para vocês fazer isso. Sobrou tempo, porque vocês não estão fazendo de novo conta na mão, para fazer esse tipo de coisa. Tá? E fundar e desenvolver empresas de base tecnológica. Por quê? Bom, porque agora, vocês estão na fase da engenharia ampliada, né? O que é engenharia ampliada? Isso tudo que a gente falou aqui. A engenharia ampliada é vocês... Bom, esse termo aqui, na verdade, não existe. É um termo que eu criei, os amigos gostaram, e aí eu estou usando, né? Que é vocês mais uma quantidade incrível de tecnologias à disposição de vocês. Vocês, então, agora são engenheiros que têm uma capacidade de fazer coisas incríveis. E aí, mais do que isso, não sei se vocês conhecem esse conceito do Ikigai, vocês vão poder estar no Ikigai. Coisa que eu, por exemplo, se eu tivesse que ficar fazendo aqueles gráficos em papel milimetrado, eu jamais estaria no meu Ikigai. Né? O que é o Ikigai? É você fazer aquilo que você gosta, mas não basta gostar, você tem que ser bom fazendo aquilo. Mas ainda não é o suficiente. O mercado precisa, de fato, daquilo e está disposto a te pagar para fazer aquilo. Então, agora, vocês têm a oportunidade de estar nisso, de estar no Ikigai. É a melhor situação para se estar. Fazer o que gosta, o que é bom fazendo, o mercado quer e te paga. Pronto. Tá? Antes, isso era mais difícil, porque você ia cair num lugar lá para fazer um monte de conta o resto da vida e não tinha como sair daquela situação, ia demorar muito.
Voltando só um pouquinho naquela questão da simplicidade, esses slides ficaram um pouco perdidos aqui, porque eu não tinha onde encaixar eles. Simplicidade, pessoal, quando a gente fala de simplificar, não coloca coisa idiota, simplicidade é o auge da sofisticação. Não sou eu que estou dizendo isso, tem um cara super inteligente dizendo esse negócio, mas eu concordo plenamente com ele. Tá? É o auge da sofisticação. E vamos ver o que acontece aqui. Ó. Olha o que era o Raptor, esse motor. Uma pena que aqui a resolução não ficou boa. Já simplificou aqui e olha o que virou. Olha que coisa linda. Olha que coisa elegante. Olha a comparação com o que era antes. Isso aqui está parecendo o quê? Se podia ser assim, por que fizeram assim? Requisitos. E falta de ferramentas? Falta de tecnologia, talvez? Mas hoje já dá para fazer assim. Simplifica. Bom, então como manter-se relevante? Essa palavra relevante é uma coisa muito importante, porque o que acontece? No passado, quando as coisas mudavam e tal, e por o lado de quem era funcionário de alguma empresa, ele não estava feliz, ele fazia greve. E aí isso dava uma equilibrada nas forças entre empresas e funcionários e tal, e eventualmente vocês podem vir a trabalhar em alguma empresa. Eu sugiro que não. Eu sugiro que vocês façam suas empresas, tá? Mas vocês podem eventualmente ir trabalhar numa empresa. Qual é a diferença do passado para agora? Você fazia greve porque você era relevante. Você, se fizesse greve, ele não conseguia produzir. Com essa tecnologia toda, com um humanoide, etc. e tal, se você não acompanhar essa onda, você será irrelevante. Não adianta você fazer greve, chorar. Você está fora da equação. Então você tem que acompanhar a onda. Você tem que estar à frente desse negócio. Você tem que liderar essa mudança. Bom, então, como que você se mantém relevante, né? Vocês têm que ser usuários avançados de inteligência artificial e de matemática. Matemática é o software que está por trás daquela resolução daquela integral, de equações diferenciais, etc. Vocês têm que saber, agora, vocês estão no momento perfeito para começar a fazer cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, aprender, evidentemente, aqueles exercícios lá para criar novas sinapses e o matemática junto. Porque daí vocês vão ter essa ferramenta, vocês vão ter o cálculo diferencial integral na ponta dos dedos de vocês, efetivamente, para o resto da vida. Eu não sei por que a escola não ensina matemática no curso de graduação. Eu já falava aí, ensina? Oi? Ah, mas que maravilha. Isso eu não sei, já perguntei para caramba e essa informação eu não tinha. Então, tudo mudou. Então, vocês usam matemática? Quem usa matemática? Caraca, está aberto para vocês. Ele acabou de dizer. A Poli tem matemática disponível para todos vocês. O MATLAB eu gosto mais, eu já usei bastante o MATLAB, mas eu gosto mais de matemática para essa finalidade aqui de acompanhar os cursos de física e cálculo, etc. Então, se vocês fizerem isso, corram atrás aí, faz uma pressão para liberar para todo mundo, porque já que tem restrições e tal, mas usem isso. Usem isso durante esses cursos, e aí vocês vão ver que aí sim vocês vão dominar para o resto da vida matemática e física. Tá? Quer perguntar alguma coisa? Matemática, procura Wolfram, com W, Wolfram. Matemática é um software que resolve simbolicamente o cálculo diferencial integral. Ou seja, tudo isso que vocês ficam aprendendo lá no CUSP-GIS, não, hoje deve ser PowerPoint e CUSP, mas vocês podem aprender em cima de como se fosse uma calculadora. Porque você, quando estava lá no bar, você aprendia a somar, dividir, etc. e tal, e aí aprendia a fazer isso na calculadora.
Depois, hoje, você faz tudo na calculadora. Cálculo diferencial integral é uma coisa que você aprende e nas carreiras normais de antigamente, que não é a situação de vocês, você acabava não usando mais. Eu até usei um certo tempo, porque eu fui professor durante um tempo e tal. Eu trabalho com tecnologia de ponta, uso um pouco mais. Mas nas carreiras normais dos engenheiros, isso não acontece. Você esquece o cálculo diferencial integral. Ou era assim. Só que, poxa, se eu comecei fazendo gráfico no milimétrico, no papel milimetrado, e a minha estagiária agora já está fazendo IoT, trazendo dados não sei o que aonde, cara, mudou tudo. Vocês têm que dar um salto muito grande nessa história. É diferente agora. Não está mais na hora de fazer coisas na mão. Está na hora de ter essa ferramenta e vocês darem saltos muito maiores. Virar aquele engenheiro da Enterprise lá. É esse que é o momento. Bom, e estudar essas novas tecnologias da indústria 4.0, estão todas aqui, né? Administração, por que eu falo de administração? Porque, de novo, eu acho que vocês têm que abrir as próprias empresas. Tá? Desenvolver habilidades interpessoais, isso aqui vai ser o mais difícil para vocês. Eu não fiz isso direito na minha vida enquanto eu estava aqui, podia ter feito muito melhor. Eu já tive experiências aqui com bolsistas e eu percebi que, nossa, eram horríveis nesse negócio, foi o que eu tive uma oportunidade de me relacionar assim. Então, vocês têm que olhar para isso, pessoal, porque já que você não é necessário mais para fazer aquelas contas repetitivas, vocês vão ter que se relacionar com as pessoas e fazer as coisas acontecerem. Você está falando de estratégia, você está falando de coisas, você tem que falar com as pessoas. Então, vocês têm que desenvolver isso. Lembra que a história da namorada ou do namorado? É até mais importante para isso também. Bom, pensar e agir de forma global. Por que eu falo isso? Porque o Brasil, muitas vezes, funciona como uma bola no pé. Mas como eu estou defendendo, mais uma vez, que vocês façam, abram as suas próprias empresas, essa disciplina aqui não é de empreendedorismo, mas, olha, eu acredito muito nisso. Então, vocês têm que pensar nisso, quando vocês pensarem em alguma solução, pensa no Brasil, mas pensa fora do Brasil. Porque se você não pensar isso de uma forma global, do que seria uma coisa interessante para o mundo todo, em algum momento, e você pensou só no Brasil, uma outra empresa que veio de fora e já está fazendo isso há mais tempo, ou melhor do que você, no mercado maior, etc. e tal, vem, come você, acaba o seu negócio. Então, você tem que, toda vez que você pensar numa coisa, pensa global. Pensa o que vai atingir o mundo todo. É assim que países pequenos conseguem fazer coisas incríveis. Israel, por exemplo, um país de tamanhozinho, consegue fazer um monte de coisa, porque sempre pensa global. Né? E a gente fica aqui nesse nosso, né, território enorme, mas o território é grande, mas o mercado é pequeno. Isso que é uma coisa importante vocês entenderem. O mercado brasileiro é bom. Um estado dos Estados Unidos tem um PIB maior do que o Brasil inteiro, só para vocês terem ideia de ordem de grandeza. Né? Então, o mercado não é suficiente aqui. Vocês têm que pensar global, tá? E integrar a engenharia com outras áreas, quer dizer, sai do convencional. Pensa o que você vai fazer junto com biomédica, medicina, agricultura. O Brasil, 1/3 da nossa economia é agricultura, tem muita coisa para sair por aí com engenharia. Né? A engenharia permeia toda a sociedade. Todas as atividades humanas passam pela engenharia. Então, integrem-se com isso, agreguem valor nesse negócio. Né? Tchau. Poxa. Morreu. Bom, vamos tentar por aqui. Bom, em Harvard eles têm essa máxima aí, né? Os estudantes de Harvard acreditam que inventar um trabalho é melhor do que procurar um trabalho. E eu acho que isso aqui tem que ser uma máxima da Poli também. É melhor você inventar um trabalho do que procurar um trabalho. E eu vou voltar nesse gráfico que eu já mostrei antes, porque antes eu mostrei com uma intenção, agora eu quero mostrar com outra. Então, isso aqui é muito bom para vocês, porque são oportunidades para pessoas acima da média. Está muito mais fácil criar a sua própria empresa. Ele acha que... o Sam Altman faz aposta no grupo lá de
CEOs de empresas de tecnologia, de quando vai ser possível uma empresa de uma pessoa só faturar $1 bilhão. Vocês. São vocês. Pode passar, por favor. Então, ó, e não tem que ter complexo de vira-lata. O Brasil tem muito negócio de complexo de vira-lata, né? No entanto, a Embraer, olha só que coisa interessante. O jato executivo mais vendido no mundo em 2021 é da Embraer, no mundo. O Phenom 300 é o avião é o executivo mais utilizado nos Estados Unidos. Isso é engenharia pura. É a gente. A PHD Soft, que é a minha empresa, foi selecionada pelo governo americano para vir, porque a gente está nos Estados Unidos também, para vir apresentar tecnologia para o mercado marítimo aqui no Brasil. Olha o filtro. Então, não tem que ter complexo de vira-lata. O próximo, por favor. 9 astronauts happening here at the same time. Stage 2 of TSS haste. Dragon SpaceX, Dragon separation confirmed. There. And Freedom copies, good separation. There you heard from Mission Control. Both Dragon, Chief Engineer on Countdown 1. Nick, Alex, on behalf of the entire team, we thank you for flying with Falcon 9 today. Vocês são desse nível aí. Talvez não saibam disso. Mas vocês são assim, ó. Então, eu quero saber qual vai ser a próxima grande inovação da engenharia que vai sair daqui. Depois vocês me contam. Tá? Obrigado. O pessoal começou a ir embora, então não sei se terminou o horário, eu perdi um pouco a conta. Vocês têm alguma dúvida? Oi? 10 minutos? Ah, legal. Então não gostaram mesmo. Opa! Não, então, estava perguntando assim, com o avanço daqui nos próximos 10 anos, assim, com a inteligência avançando e sendo possível fazer com mais precisão essas estimativas, tipo, por exemplo, que você mostrou. Calma, vai devagar, porque no WhatsApp eu coloco 1.5 na velocidade, mas você está com 2 ou 3. Com o avanço da inteligência artificial, ela passando a fazer o trabalho massivo mesmo, que até um tempo atrás, e acho que um pouco atualmente, é a responsabilidade do engenheiro, como é que pode dizer, a função do engenheiro no futuro, daqui a 10 anos, vai se restringir apenas à inovação, porque se for, a história mostra isso, que inovar é algo muito difícil, são poucas pessoas que têm esse fim. Então, queria saber a opinião aí do senhor. Eu me lembro de uma frase do Gaspar Ricardo, que era o professor que eu tive aqui de estruturas. E uma vez eu reclamei com ele que, poxa, professor, mas o senhor acabou de dar pórticos tridimensionais, já vai cair na prova? De Perron, você escolheu uma profissão infeliz. Eu digo mesmo para você hoje, viu? Você vai ter que inovar. Aliás, o professor Gaspar Ricardo também foi professor de muitos de nós aqui, né? Que era professor do ITA, depois veio para a Poli, um super inovador na engenharia aeronáutica brasileira. Pessoa incrível.
Boa tarde, do Perron. Muito obrigado pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta. O engenheiro é um profissional que é muito assediado pelo mercado financeiro, né? Por ser um mercado que paga muito bem. E eu queria saber como foi para você gerenciar oportunidades de emprego e o risco e o desejo de empreender. Como que você consegue equilibrar e encontrar as forças necessárias para conseguir ter esse caminho empreendedor? Obrigado. Poxa, super obrigado pela pergunta, porque eu queria ter falado nisso e esqueci. Vocês viram quando eu mostrei aquelas empresas, o quanto dos maiores empresas brasileiras são bancos? Quer dizer, os bancos estão levando vocês todos para lá e a gente fica sem empresa de engenharia porque não tem engenheiro lá. Isso é uma loucura. Então, puxa, pelo amor de Deus, vamos fazer engenharia, abram suas empresas, cresçam, ganhem dinheiro, mudem a humanidade, mas para de ir para banco. Tá? A gente está fazendo um movimento de valorização da engenharia para ver se minimiza, dentre outras coisas, isso. Tá? Então, na realidade, quando eu me formei, bom, deixa eu deixar, acho que eu vou dar a resposta curta e depois a longa. Foi simplesmente uma decisão idiota minha, porque eu acho que eu devia ter ido para o banco. Mas não façam isso. Agora, eu tinha várias ofertas de banco. O Lloyds Bank, por exemplo, falou, olha, porque, o que aconteceu? Eu estava na Naval. Na Naval tem, não sei se tem ainda, se tem esse nome, Escritório Técnico de Construção Naval. Tem outro nome agora. Tem outro nome agora. É Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo. Tá. Aí eles me pescaram lá e falaram, pô, Perron, você gosta de estudar, você gosta de tecnologias, não sei o que lá e tal, você quer trabalhar com tecnologia? Venha para a Marinha. E eles me convenceram que o melhor lugar para eu trabalhar com tecnologia de ponta seria a Marinha. Então eu fiquei, enfim, eles foram muito competentes nesse processo. Eu diria que o mérito não é meu, vamos dizer, o mérito de eu ter ido para a engenharia é mais do pessoal da Marinha aqui do ETCN, do antigo ETCN, do que meu. Porque os meus motivos ao longo da vida foram sempre muito tolos. Eu resolvi fazer naval, eu vou confessar coisas para vocês, não conto para ninguém. Eu resolvi fazer naval porque eu gostava de esquiar. Fazer o quê? Né? Eu resolvi ir para a Marinha, não só porque eles tinham me convencido, mas porque eu queria sair de São Paulo, porque eu não me dava bem com o meu padrasto, e eu queria ir para o mais longe possível. Motivos tolos, né? Então, e é engraçado, porque eu fico me perguntando, por exemplo, por que eu não fui para a Embraer? A Embraer esperou 3 meses eu responder se eu queria ir para lá ou não. Imagina, 3 meses. E aí, decidiu de perguntar se você quer vir para a Embraer? Não, ainda não. Que era muita opção, muito legal de engenharia, eu não fui. E eu ia indicando outros amigos. O Lloyds Bank também falou que quando o dia que eu resolvesse voltar, as portas estavam abertas. Coloquei um amigo lá no Grupo Santista. Então, na minha época, não era só banco. Tinha banco e você trabalhar com software também, com TI. Né? Então, o Grupo Santista era TI, o Itaú era TI, e etc. Então, eu gostaria de dar uma resposta mais bonita para você, mas foi simplesmente, fui levado pela maré. Tá? Mas seria muito bom que, sabendo que eu fiz essas besteiras, vocês tomassem um pouco mais de cuidado com isso. E eu diria o seguinte, você tem... eu tive analisando, aliás, depois eu tive oportunidade, lá no grupo do Papo de Engenheiro, eu tive a oportunidade de pegar, por exemplo, eu ficava uma coisa... Porque quando eu cheguei no Lloyds Bank, as paredes eram almofadadas, as mulheres andavam de salto alto, os homens de terno. Aí eu, de repente, estava lá na Marinha, dentro de um tanque a 45 graus de temperatura, e me enfiar. Eu tinha que entrar dentro do tanque, sair dentro do tanque, do mesmo jeito que eu entrei, que não dava para virar dentro do tanque, aquele calor suando. Falei, meu Deus, aquele ar-condicionado que eu não estou. E aí eu fui perguntar, escuta, você foi para o Lloyds, né, assim que se formou e tal, como é que foi aí, como é que foi sua trajetória e tal, não sei o quê. E eu vi que foi mais ou menos a mesma coisa, acho que para pior. Então, a impressão que eu tenho, acho que para pior mesmo, a impressão que eu tenho é que você, no mercado financeiro, você entra ganhando mais. Se você tiver a fim de vender sua alma e tiver
realmente jeito para aquilo, de viver aquele estresse enorme do mercado. Aí você pode ser que se dê bem e fique aí milionário, né? Aí algum dia você vai estar falando com seu netinho, vovô, e aí o que você fez? Ganhei dinheiro. O que mais? Não, botei nas ações cresceram, ganhei dinheiro. Aí o que mais? Eu ganhei dinheiro ali também, no renda fixa e tal. Mas ganhei dinheiro. A única coisa que você fez na vida foi ganhar dinheiro. É muito mais gostoso ganhar dinheiro com a engenharia. O que você fez? Eu fiz o primeiro engenheiro digital na área naval do mundo, meu netinho. A nossa tecnologia foi reconhecida como uma das mais incríveis na última reunião na Itália do G9. Uau! Posso fazer uma observação? Você não teria feito um grande gêmeo digital se você nunca tivesse entrado num duplo fundo de um navio. Tá certo? É verdade. Esse é um bom comentário pelo seguinte: você tem que transformar tudo aquilo que faz parte do seu repertório, tudo aquilo que passou pela sua vida, em ativo para você. Junta tudo. Então, quando eu fui fazer gêmeo digital, o que eu juntei? A minha vida no Arsenal de Marinha, com o meu interesse por computadores, eu vivia fazendo software aqui na Poli, etc. e tal, e naquele momento eu fui professor na UFRJ por 18 anos, né? Então, e lá eu comecei a desenvolver, a perceber, a fazer algumas consultorias e tal, e percebi uma necessidade da Docinave, que é uma empresa da Vale do Rio Doce. Então, eu juntei a computação que eu gostava e sabia, com a minha experiência em manutenção, com aquela consultoria que eu fiz lá, juntei isso tudo, virou o gêmeo digital. Então, a verdade é que qualquer caminho... Pessoal, a verdade é o seguinte, a impressão que eu tenho é que qualquer caminho que você quiser trilhar, se você fizer o melhor que você pode, você vai se dar bem. Se você estiver no seu Ikigai, você vai se dar bem. E tem uma outra coisa interessante, seguinte, que é importante dizer para vocês, eu até pensei, acabei não dizendo. O capitalismo é terrível. É terrível. Porque ele tende a fazer você ganhar menos. Você faz, inova e tal, daqui a pouco já tem outro fazendo igual. Horrível isso. E, ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo, porque para a humanidade não tem nada melhor essa competição, né? Então, você tem que estar não existe um caminho fácil, e é por isso que é muito importante você estar no seu Ikigai. Porque se você não estiver trabalhando, que é quando você está no Ikigai, você não está trabalhando, você está se divertindo. Aí tudo bem. Porque se você fizer as coisas e sem se preocupar com o sucesso, e sim com o prazer do que você está fazendo, se vier o sucesso, vai ser mais um prazer. Porque a gente saiu, inclusive, agora estou entrando um pouco, viajando um pouco, mas o fato é que uma vez eu li um livro chamado Prazer, e eu percebi uma coisa que é o seguinte: no passado, lá na Idade Média e tal, nós éramos todos escravos do pecado. Isso é pecado, pecado, vai morrer, pecado na cruz, pecado não sei o quê, fogo do inferno e tal. Ninguém fazia nada, a vida deles era orientada por conta do pecado ou não pecado. Saímos daquela situação para sermos escravos do sucesso. Então, se você não tem sucesso, cara, você é um loser, né? A gente não tem muito essa coisa do loser no Brasil, mas nos Estados Unidos isso é uma coisa incrível. Então, ficamos escravos do sucesso. Esquece isso. Na minha vida, pelo menos, veio o sucesso quando eu parei de me preocupar com ele. E eu só queria realmente o prazer do que eu estava fazendo. Ikigai. Nem conhecia Ikigai na época, mas já era eu estando no meu Ikigai. Tá? Bom, desculpa, minha resposta é hiper longa. Pega o microfone aí. Boa tarde, obrigado pela palestra. O senhor considera que, mesmo com avanços de empresas internacionais no ramo aeroespacial, como, por exemplo, a SpaceX e outras empresas, o Brasil ainda tem algum espaço nesse mercado? Obrigado.
Pois não, obrigado. O que eu percebi é o seguinte, quando eu comecei há muito tempo atrás a fazer gêmeo digital, né? E quando eu comecei a fazer gêmeo digital, que nem tinha esse nome ainda na época, as sociedades classificadoras, que são entidades que regulam como a engenharia deve ser feita para navios, plataformas offshore, já tinham muita coisa nesse segmento. Se eu fosse olhar para isso, eu já desistia ali mesmo. Mas eu achei que tinha espaço. E comecei a fazer. Sabe Forrest Gump? É isso aí, fiz meio Forrest Gump. E fui indo. Aí eu até brinco com os funcionários lá na empresa, porque, não sei se vocês já viram, os animais que são caçados têm os olhos na lateral, assim, já viram? E os caçadores têm o olho para frente, né? Então, eles ficam querendo, não, mas vamos ver o que os outros estão fazendo, com aquele olhinho do lado, assim, o que está fazendo aqui, o que o outro está fazendo lá? Eu falo, cara, olha para frente, nós estamos na frente, continua para frente, entendeu? Então, na realidade, se você pega uma coisa, você percebe uma oportunidade, sempre existe, você consegue algum caminho por ali. Claro que, para te responder se existe um espaço específico diante de uma SpaceX para a gente, está acima da minha capacidade de responder isso claramente agora, evidentemente. Mas o que eu posso... Aliás, nós temos vários... Eu posso colocar essa pergunta para os nossos amigos aeronáuticos, né? Eles vão te responder. Mas eu diria o seguinte, pela lógica de como as coisas funcionam, sempre tem um espaço. Sempre tem um espaço. Posso fazer só uma observação? Eu sou dos poucos aqui que chegou a usar a régua de cálculo, né? Porque eu sou um pouquinho anterior ao de Perron, na Naval. E é curioso e interessante a régua de cálculo, porque ela funciona de uma forma genial. A régua de cálculo ela é toda baseada em operações logarítmicas. E se você não souber de antemão a ordem de magnitude do resultado que você vai obter, você erra em décadas. Quais são as décadas? Você erra em 10, em 100, em 1000, em 100 mil e 1 milhão. Né? Então, hoje, eu vejo muitos alunos de terceiro, quarto, quinto ano, que não é o caso de vocês, errarem assim, porque tem excesso de facilidade de métodos numéricos e não tem a capacidade de entender a magnitude das coisas de antemão, certo? Então, é interessante, porque a ponte de Brooklyn foi feita toda com métodos gráficos e com uma extrema genialidade. Por quê? Ela é toda modular, para não repetir cálculo, tá certo? Sempre otimizando. Então, o grande engenheiro, seja o engenheiro de... Aí vocês viram a história da engenharia com o Dario. Seja o engenheiro da Babilônia, seja o engenheiro de agora, ele sempre usou de forma mais eficiente aquilo que ele tinha de melhor naquele momento. E eu acho que esse é o recado que você está dando, tá certo? Sim, claro. Esse é o recado. E não adianta fazer perguntas para o ChatGPT hoje se você não souber criticar o ChatGPT, certo? Então, veja que ele criticou, não é BTU, é BTU por hora. Falou, você está certo. Podia ter perguntado, olha, tudo bem, o mercado fala em BTU por hora, mas fala em quilowatt, né? Que eu consigo raciocinar melhor. Ela teria respondido também, porque ela sabe fazer a conversão de BTU. Aliás, algum de vocês sabe o que é BTU? British Thermal Unit. É uma unidade de calor, vamos dizer assim, de energia, né, calorífica, que é utilizada há muitos anos a partir do quê? Dos britânicos, né? Agora, os britânicos usam o SI. Quem continua usando as unidades britânicas são os americanos, tá certo? Os canadenses usam o SI, né? Então, veja que tudo é uma questão de evolução e de história. E o empreendedorismo ele está presente na história da humanidade desde sempre, né? Desde a lança lá, que o indivíduo estava com um bastão, né, em vez de ter uma lança, tá certo? Mas está ali o empreendedorismo, né? E está aí também a vontade de ser engenheiro de fato, né? O que ele mencionou, que a gente tem um grupo, Dario, de Perron, eu e muitos outros politécnicos, porque não existe ex-politécnico, né? Existem politécnicos, que
Então, e outros de outras universidades e outras escolas, né, que vieram de outras escolas, estão preocupados com essa questão. E a engenharia brasileira, onde que fica? Tá certo? Onde fica a engenharia brasileira? Essa é uma questão essencial. E é muito bom que vocês, na introdução à engenharia, tenham uma palestra como essa, certo? De otimismo. Você falou que eu sou pessimista? Não, eu sou crítico. E uma das versões do otimismo é a crítica, certo? É isso. Obrigado. Você quer terminar, Marcelo? Marcelo, você que é o mestre de cerimônia. Eu fiquei aqui. Sim, você é o mestre de cerimônia. Termina. Bom, então, pessoal, tem mais alguma dúvida para o professor de Perron? Ele é professor também. Foi professor durante bastante tempo e continua sendo, né? Continua sendo. Alguma dúvida para o engenheiro de Perron? Nenhuma dúvida a mais? Ok. Então, vamos agradecer a palestra de Perron. Ele veio do Rio de Janeiro só para dar essa palestra. Ele veio... Você vai... Que horas é o teu voo? 7, se não me engano. Então, uma salva de palmas para ele.